tarde. Mais um episódio do nosso podcast com café, hoje, nesta segunda-feira, aqui na Escola ETEC Rio Grande do Sul. Nosso tema de hoje vem trazer um assunto bastante importante, porque é uma situação muito recorrente na nossa sociedade brasileira, e isso já não é uma coisa de agora, mas o grupo aqui, o Lorenzo, nosso aluno aqui do integrado B, o Taifer também, da mesma turma, eles vão trazer uma conversa aqui, dentro de uma leveza, mas ao mesmo tempo de uma leveza, é um tema reflexivo. Né? E, claro, para isso, vai ser com base numa situação que aconteceu dentro do universo do esporte, que é a situação do Vinícius Júnior. Pois bem, vamos abrir então. O que nós temos de contribuição a partir do que aconteceu com o Vinícius? Vinícius Júnior é um atleta brasileiro, nasceu em São Gonçalo e hoje jogando no Real Madrid da Espanha. Em 2021 aconteceu um caso que não é tão normal assim, de acontecer direto. Sim. Onde certos torcedores fizeram um gesto de macaco para ele. Ele é de origem afro. Sim. O cabelo dele. Sim. Ele busca sempre fazer... Notadamente uma atitude preconceituosa. Exatamente. Isso aí. Fizeram um gesto de macaco, também chamando ele de mono, de macaco espanhol. Sim. Muito bem. Isso faz tempinho já ou é coisa... Faz bastante tempo já. Faz, né? Mas recorre até hoje. Recorre até hoje. Sempre deu muita repercussão mundial. Sim. E ele, muito novo também, se impôs e fez isso aí tomar muita repercussão. Bom, aí a gente pode pensar o seguinte, essa repercussão, né, que foi de fato, isso foi amplamente nas mídias, né? Sim. Claro, é um fato que não tem como a gente justificar a atitude que aconteceu lá por parte da torcida em relação ao jogador. Mas vamos olhar para o outro lado. Será que isso também não teve uma importância? Porque ter levado a sociedade a se indignar e as pessoas a pensar e a, né, digamos, repontuar certos comportamentos que se tem presente? A gente pode dizer que sim, porque a gente pensa que o racismo é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. A gente para pensar, está em qualquer lugar. Está presente, né? Isso. A importância, assim, para o Vinícius Júnior, eu acho que foi uma questão de amadurecimento. Amadurecimento? Sim, ele era um garoto, Sim. como outro, Sim. com seus 20 anos. Por ser brasileiro, ele tinha um jeito de jogar diferente dos outros. O espanhol é aqueles que se dizem muito forte. Sim. E são, posso dizer, chato. Sim. Mas... E aí ele tinha uma habilidade diferenciada. Isso. Característica do nosso brasileiro jogar. Um estilo de driblar. Sim. E aí ele tentou alguma coisa e os torcedores se revoltaram. Sim, aí talvez não aceitando a qualidade dele ou querendo desprestigiar, né? Que eu acho que foi a atitude, a intenção, né? Fizeram o que fizeram. Né? Pois é. E aí, Taifer, como é que tu vê essa questão, então, assim? Imagina assim, como é que tu imagina que ele deve ter se sentido quando, naquele momento, em campo? Porque ele estava em campo, lá, estava acontecendo todo aquele momento. E aí tem essa reação lá de milhares, melhor dizendo, de torcedores. E se vê isso? Ele ficou indignado com aquela situação e não fizeram quase nada. E ainda ele foi expulso, né, por ele ter meio que ido cobrar. Sim. Torcedores que fizeram racismo com ele. Pois é. E aí, será que isso desmotivou na carreira assim, ele como jogador, ou ele conseguiu enfrentar aquele momento e tocar a vida profissional? Como é que foi isso depois? Ele tocou bem a carreira dele, as temporadas seguintes dele foram muito boas, sendo até que ele foi promovido a camisa 7 do Real Madrid, uma das camisas mais pesadas do clube. Sim, e esse episódio que naquele momento aconteceu, posteriormente se repetiu lá na Espanha? Ou foi uma coisa que depois o pessoal entendeu que aquilo foi uma coisa intolerável? Ainda se repetiu em jogos. Também aconteceu com você, então. Aconteceu várias vezes. Mas ele, como uma pessoa que ele se mostrou profissional e ao mesmo tempo maduro e forte, né? Porque
alguma outra pessoa, dependendo, poderia ter desistir, abandonar, né? Quer dizer, mudar de país, desmotivar, não ter mais aquele talento no campo, abandonar o próprio país onde estava jogando, voltar para cá, por exemplo, né? Mas ele não fez isso, né? Não saiba não, né? Ele seguiu forte, continuou forte, né? Ele chegou a ser premiado depois na Espanha, né? Ele ganhou o prêmio The Best da FIFA em 2024. The Best. The Best. É um prêmio máximo. Não, o máximo é a bola de ouro. E esse The Best também é bem importante. Ah, sim. Desculpa cortar com você. Sim. Mas ele também foi injustiçado nesse prêmio por ser um atleta com poucos jogos para muita participação que ele teve no ano. Sim. E aí, chegou no final, a gente achou assim que ele ia ganhar, né? Com certeza. Sim. Era o mais forte em vista. Tudo que pesquisaram, ele era o mais forte, estava quase certo. Só que teve uma questão lá. É o favorito? Vamos dizer assim. Isso. Teve uma questão que ele não ganhou no final e a gente pode julgar também como preconceito, porque não é a primeira vez que acontece. Já teve em 2015 com outro atleta. Também. Tá. E aí eu acho que esse julgamento que teve lá de classificar, de premiar, pesou esse lado de preconceito. Eu acho. Uma coisa assim que a gente possa dizer. Né? E então, internacionalmente, isso aí ficou péssimo, né? Sim. Ficou péssimo. Os patrocinadores, por exemplo, que aí é uma coisa interessante o futebol, né? Porque o time tem os seus patrocinadores, o jogador tem os seus patrocinadores também. Como é que será que essas empresas lidam com isso, com uma situação dessa? Porque teve uma situação de racismo, teve um ato injustificado, mas e aí como é que você lida? Como é que fica essa coisa do apoio do marketing? O Vinícius Júnior, ele sempre foi patrocinado por marcas enormes. Então, quando aconteceu esse caso, Sim. colocaram ele direto nas mídias. Porque como ele estava repercutindo demais, já buscaram como uma jogada de marketing. Colocaram ele na capa de muitos anúncios, lançamentos, entre outros. E a marca também cresceu bastante. Quer dizer que, na verdade, deu visibilidade. Sim, para ele e para a marca. Que vem apesar do desconforto, teve um lado positivo, se eles possam dizer assim. Serviu até para promovê-lo, daqui a pouco, e quem o apoiava junto. Né? Interessante. Pois é, e aí, se a gente olha assim, isso é um exemplo, né? Esse aí é um exemplo. E talvez pela dimensão, por jogar na Espanha, por estar num clube importante, isso repercutiu, né, no mundo inteiro. Mas se a gente olhar essa questão a partir do exemplo do Vini, né, no dia a dia, no cotidiano nosso Brasil aí, nosso mundão aí, acontece muita coisa assim, né? É que talvez a gente não fique sabendo, como é que vocês veem isso aí? Ocorrem muitas atitudes no cotidiano que a gente pode dizer, olha, porque eu sou afro, por causa da minha pele, por causa da minha condição, não sei o quê. Sentir uma discriminação, acontece isso? A gente pode dizer que sim, porque isso aí não é presente só no esporte. A gente entende que o Vinícius Júnior está jogando num dos países mais racistas do mundo, que tem mais de 500 casos por ano de racismo, só de racismo e preconceito. No nosso Brasil, que a gente pode presenciar, não só no dia a dia, mas assim, tem novelas na televisão. Então, é muito presente no nosso dia a dia. Como é que aparece? Como é que na TV seria isso? Pode dar um exemplo nosso? A TV a gente sabe que não precisa ser verdade. Porque como é escrito, né? Sim. Só que tem diversos casos que eu já vi novelas, até tanto com infantis, sim, que elas têm, só que não é explícito. Tão explícito. Certo. E pode sim. Muito bem. Tá. Isso é uma coisa de longa data, né? De longa data. Essa questão aí, claro, não é só no Brasil acontece, mas na nossa história a gente sabe que é de longa data. Né? Isso aí tem raízes muito longas, né? E aí, será que como uma coisa que, digamos, está enraizada, faz parte da cultura, vocês acham que a gente deve deixar assim ou deve romper com isso, buscar acabar com isso aí, melhorar essa situação? Como é que vocês veem isso? Acho que tem que ter uma grande melhora. Tem pessoas que lutam contra esse preconceito, racismo. Sim, isso. Isso aí começa por casa, pela escola, por uma atitude pessoal, de luta, como é que vê isso?
A maioria das vezes começa desde casa também. Na escola, às vezes também tem. Quase tudo que é lugar tem, às vezes acontece. Em casa, assim, no caso da tua família lá, como é que é assim, como é que vocês lidam com isso? Como é que os teus pais te ensinam, essa coisa toda? Como é que eles te dão uma luz, assim, para o cotidiano? Desde pequena, fui criado para ter respeito. Nessa assim, questão de preconceito, Sim. sempre me serve para, assim, para, como é que eu posso dizer? Se impor. Se impor. Se impor, sentir qualquer coisa e também buscar essa harmonia, né, entre as culturas. Né? Dá para dizer que a cor define alguma coisa? Porque Não. parece que quem está nessa do preconceito está julgando a pessoa muitas vezes pela uma coisa, por uma cor. Mas isso é justificável isso? A cor definir a pessoa, o mundo, a vida que ela vai ter? Isso? Não, a cor não justifica. Não justifica? Não justifica nada. Na opinião de vocês, o que justifica a pessoa ser o que é no seu cotidiano, na sua vida? Já que a gente sabe que esse negócio de aprender a cor é bobagem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que romper, né? Um mundo melhor tem que quebrar isso aí, né? Essa visão. Mas o que então faz a pessoa ser o que é? Se eu destacar no mundo, como é que é? É na visão de vocês. O que faz? Cor não define, sabe? O que pode definir uma pessoa? A pessoa, ela é pelo que ela é. Sim. Pelo jeito, pela simpatia, Sim. compaixão. Sim. A pessoa que ajuda mais, procura saber, perguntar, se comunicar com o mundo, com certeza ela vai ter mais visibilidade que essas outras pessoas. Muito bem. Então, quer dizer, é o caráter, né? Sim. É a formação a gente tem que define a gente, né? Se a gente tem espaço, não tem, enfim, né? É isso. Mas, na verdade, condição de pele, condição econômica, condição X, A, B, C, isso aí, na verdade, não deveria, né? Pois é. Para vocês que estão aqui no podcast, que agora, logo vai estar sendo postado aí no YouTube, nas redes sociais, né? Peço que todo mundo aí compartilhe, nos acompanhe, enfim, né? Comente também, deixe seu parecer sobre, né? Mas para todas essas pessoas, se ele pudesse dizer assim, um conselho, olha, eu Taif, para as pessoas que estão na situação ou para um país que tem esse problema. E também, Lorenzo, qual é a mensagem que tu pode dizer, Taif, assim, sobre isso? Fechando já o nosso episódio, né? O que a gente poderia dizer como motivador, digamos, um mundo melhor? A gente acha assim. Sim. A gente não sabe o que passa por uma pessoa que comete esse preconceito na cabeça dela. Sim, entendo. Então, eu acho que as pessoas que sofrem disso deveriam se valorizar bastante, elas saberem o que elas são, não dá muita bola, sabe? Sim. Porque isso aí, qualquer lugar que o senhor vá, qualquer pessoa vá, isso aí vai ter. Então, a mensagem pode dizer que para as pessoas que estão passando por essa situação, não se abate por isso, não deixe a sua estima ser prejudicada, continue olhando para frente, seguindo seus propósitos, e que, antes de mais nada, todos nós somos seres humanos. Continuar sendo forte. Continuar sendo forte. Continuar sendo forte. É interessante, né? Continuar sendo forte, né? Tá. E pensando assim, se vocês vão ter, provavelmente, a família de vocês, futuro, o pessoal que está aqui, né? Enfim, um dia vai construir sua família. Essa questão pode ser, através da educação de casa, resultado de uma melhora na sociedade, a partir da educação de casa? Acredito que sim. Com a educação de casa pode melhorar bastante. Sim, ao mesmo tempo que de repente algumas pessoas disseram que tinha diferença, que esse é melhor ou pior, que ser afro, ser negro, ficar taxando isso daqui, você branco, ser amarelo, e ficar colocando barreiras ou dogmas ou adjetivos, isso não constrói. Então, quer dizer que se a geração agora, nova, né, eu acredito que a sorte nossa, eu diria assim, que nós somos uma geração que cada vez estuda mais, né? Vocês estão na escola, né, estão estudando, vão seguir estudando, né? E isso é a questão que vai fazer com que a gente derrube certas
esses conceitos já ultrapassados e se pense diferente. E aí, provavelmente, isso seja a forma que nós tenhamos no futuro um mundo melhor quando nós estamos aprendendo a rever. Não é porque lá o avô, o pai, não sei quem, o antigo, né,